Boa noite, boa madrugada para você, minha amiga e meu amigo do LAC Concursos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem bacana, sobre os crimes em espécie. Vamos falar dos principais crimes que estão previstos no Código Penal Militar. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para prestarem bastante atenção em regras básicas desses crimes. São crimes que, na sua grande maioria, são crimes militares próprios. Por que crimes militares próprios? São aqueles que estão exclusivamente previstos no Código Penal Militar, que são exclusivamente do âmbito penal militar, da estrutura de hierarquia e de disciplina. Então, vamos tratar cada um deles, nós vamos tratar em cada bloco, tá? Então, em cada bloco de aula, eu vou iniciar um crime. Eu vou lá, terminei o crime. Ah, professor, mas quais são os crimes? Nós vamos ver 8 crimes. 8 crimes, e da análise desses 8 crimes será em cada bloco. Então, terá blocos um pouquinho maiores, outros menores, mas sempre em cada bloco nós vamos iniciar um estudo de cada crime, até para facilitar o estudo de vocês. Às vezes vocês estão assistindo hoje a minha aula e falam, não, eu quero ver o crime do artigo 149. Aí vai lá, assiste a aula do 149, depois vai ter um outro bloco, 157 e assim por diante, tá certo? Então, esse bloco, vamos iniciar o artigo 149. O artigo 149 traz o crime de motim e da revolta. São 2 crimes, o de motim e o da revolta, tá? O crime de motim vem previsto no artigo 149, aqui na sua integralidade. Nós vamos estudar parte por parte deste artigo. E o crime de revolta vem previsto no parágrafo único. Então, apesar do artigo 149 trazer uma redação, na verdade ele traz 2 espécies de crimes, motim e revolta, tá certo? Vamos estudar então o crime de motim. O artigo 149, ele põe assim: reunirem-se militares ou assemelhados. Gente, quem pode cometer este crime? Trata-se de um crime militar próprio. Por que um crime militar próprio? Porque ele só está previsto no Código Penal Militar. Se você olhar toda outra legislação penal brasileira, você não vai encontrar um crime semelhante ou com uma redação semelhante. Aqui nós estamos lidando com um crime militar próprio. Não só porque exige a condição especial de militar, porque aqui diz assim, reunirem-se militares ou assemelhados. Militares, nós já vimos o conceito de militares lá na parte geral. Vimos que os militares, eles podem ser da ativa ou da inatividade. E também tem os assemelhados. Os assemelhados militares são pessoas que prestam serviços, que estão na condição, que se submetem à disciplina e hierarquia. São pessoas que estão ligadas ao quadro de serviço dos militares, mas não são militares propriamente ditos. São militares por equiparação, no sentido de que está lá prestando serviço, ele foi convocado para prestar um serviço que não está ligado diretamente com a atividade militar, mas está dentro da estrutura da atividade militar. Então, tanto os militares como os assemelhados, eles podem cometer o crime de motim. Mas para cometer o crime de motim, antes da gente falar dele, vem aquela pergunta. Professor, o tipo penal diz, trata-se de crime militar próprio, certo? Mas vem cá, professor, é possível que um civil possa cometer um crime de motim? Porque eu falei para vocês, lá na parte geral, que a figura do assemelhado já não está sendo visto com grandes olhos. Na verdade, o assemelhado existe no papel, porque até então a jurisprudência tem encaminhado para extinguir a figura do assemelhado. Mas nós temos civis que prestam serviço dentro da estrutura
militar. Por exemplo, os médicos, os dentistas, eles prestam serviços na estrutura militar. Por exemplo, o sujeito se formou em medicina, ele vai lá, faz um período, ele é convocado um período para trabalhar numa estrutura militar. Naquela situação, a pergunta vem: é possível o civil também ser sujeito ativo do crime de motim? É perfeitamente possível. É perfeitamente possível na espécie do inciso 4, quando ele estiver mediante concurso de pessoas, isto é, para que o civil possa ser responsabilizado penalmente, é necessário o quê? É necessário que ele esteja praticando o crime junto com um militar. Sozinho ele não pode ser responsabilizado pelo crime de motim. Sozinho um civil não pode ser responsabilizado pelo crime de motim. Mas, se ele estiver junto de um militar, se ele estiver praticando o crime junto com um militar, ambos podem ser responsabilizados pelo crime de motim. Detalhe, por que que é? Porque é um crime multitudinário, é um crime que tem que ser praticado na presença de várias pessoas. Várias pessoas devem estar cometendo esse delito. Quando a gente fala do motim, você não imagina um motim de uma pessoa, né? Um militar só praticando motim. Não, você não vê isso, não. Você vê o quê? Você imagina motim, algo relacionado com multidão. Porque se você analisar o caput, diz reunir-se militares ou assemelhados. Então, trata-se de uma reunião. Uma reunião de um grupo de pessoas se reúne para várias finalidades, né? Então, fala-se de crimes multitudinários, que é aquele cometido por multidão em tumulto. Então, a essência do motim é uma situação de tumulto. E naquela situação de tumulto, militares e assemelhados resolvem se reunir naquela situação de tumulto. E aqui pouco importa as idades, sexo, classe social, condições sociais. Basta estar numa multidão e esses militares se reunirem para fins de motim. Então, sempre imagine uma situação. Professor, existe um número mínimo para se reunir? O motim se dá por quantas pessoas? O Código Penal Militar não diz nada. Quando fala reunir-se militares ou assemelhados, ele não diz um número mínimo para configurar o crime de motim. Não diz. A doutrina diz, olha, esses militares eles vão se reunir numa situação de multidão. Bem, se o Código Penal não diz um número mínimo e a reunião tem que ser mais de uma pessoa, então a doutrina diz o seguinte: para configurar o crime, basta ter aí 2 pessoas no mínimo. Então, se 2 pessoas se reunirem, sendo militares, com a intenção de praticar o motim, já está configurado aí o delito, tá certo? Então, um crime que é o chamado concurso necessário de agentes, para que se possa ser punido os militares ou assemelhados, até um civil, é necessário que estejam em concurso de pessoas, mediante 2 pessoas no mínimo. Aí você tá, professor, então, lá esses 2 militares ou assemelhados, eles vão se reunir. Detalhe, se reunir significa estar juntos ao mesmo tempo. É aquela, nós vamos ver, é uma situação, existe um conflito, uma situação, e a reunião, o motim é os 2 ao mesmo tempo. Os 2 devem executar o motim ao mesmo tempo. Não existe a figura do sujeito que está em casa e o sujeito está no quartel querendo praticar o motim no quartel e outro na sua residência. Não existe essa figura. Quando fala assim, reunir-se, reunião, está no mesmo local físico, no mínimo, 2 pessoas. Tá certo?
E não basta apenas se reunir, mas a reunião tem que ter uma finalidade, tem que ter um dó. Por que eu estou me reunindo? Por que o militar, juntamente com outro militar, ele resolve praticar o motim? Então, eles se reúnem. E se reúnem para quê? É isso que nós vamos estudar agora. Então, existem 9 espécies de motim. Essas 9 espécies de motim estão espalhadas nos incisos do artigo. E nós vamos analisar um por um. Lá diz: reunir-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior. Então aqui pressupõe uma conduta, essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte pressupõe uma conduta comissiva, de ação. Ou seja, eles estão reunindo, agindo contra a ordem recebida de superior. Então, eles estão agindo contra uma ordem. Eles se reuniram para agir contra uma ordem. Então, é uma conduta de ação. A segunda parte, que aqui diz ou, que é a segunda espécie de motim, negando-se a cumpri-la. Percebam, é considerado motim não só ir contra a ordem recebida, mas é você receber a ordem e se manter inerte. É não fazer o que está sendo mandado. A omissão aqui também configura a prática do motim. Por isso que eu botei essa observação aí, que o crime ele pode ser cometido de forma comissiva, que é a primeira parte. Eles vão contra a ordem, eles vão agir contra aquela ordem recebida. Essa é a primeira forma de consumação, enfim, de conduta do crime. A segunda forma é, eles recebem a ordem e ficam parados. E isso também configura motim. Professor, o que vem a ser ordem? Ordem é o que está na lei? Ordem é o que está no regimento? Porque aqui diz assim, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a ser cumprida. Ponto importantíssimo. A ordem deve ser emanada de uma autoridade superior. Só vai configurar aqui o crime do inciso 1 se quem der a ordem tiver uma relação de hierarquia, isto é, uma relação de hierarquia no sentido de que essa autoridade, ela tem um domínio de ordem sobre os demais. Isso é extremamente importante. O que cai em prova é o seguinte: ah, professor, a ordem tem que ser emanada só de uma autoridade militar? Então vamos lá. O sujeito, tá lá, o batalhão, vem a autoridade superior e emite uma ordem e todo mundo resolve não cumprir aquela ordem. Configurou o crime. Agora, pode alguém, não sendo militar, emitir essa ordem? Pode. A ordem pode ser emanada de uma autoridade civil, sim. Pode ser emanada de uma autoridade civil. O exemplo é o presidente da República. O presidente da República, a figura do presidente da República é que ele não é um militar. E ele pode, sim, dar uma ordem. E aqui o conceito de ordem é o mais amplo possível, gente. É o sentido mais amplo. Quando a gente fala ordem, são as ordens tanto com base na lei, como com base no regimento, com base na hierarquia, com base na disciplina. Obviamente, essa ordem, ela tem que ser uma ordem legal, uma ordem que tenha amparo legal. Por quê?
Porque o militar não está obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais. O militar não está obrigado a seguir ordens que são manifestamente ilegais. Nós vimos isso lá na parte geral. Se o superior der uma ordem manifestamente ilegal ao inferior, e o inferior, ele não precisa cumprir, ele não está obrigado a cumprir. Nessa situação, enseja a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.